Bem-vindo a mais uma história de nosso canal. E vocês tenham muitos pesadelos. Naquela noite de janeiro, Varginha parecia sufocar sob um calor estranho, diferente do comum. O ar estava pesado, carregado de uma eletricidade silenciosa que fazia os cães latirem sem motivo e os postes piscarem de forma irregular. Não havia vento, mas as folhas das árvores se moviam sozinhas, como se algo invisível passasse entre elas. Pouco depois das 20 horas, um estrondo ecoou pelos bairros mais afastados, um som metálico e profundo, como se algo gigantesco tivesse rasgado o céu e caído sem pedir permissão. Alguns pensaram em explosão, outros em trovão fora de época. Nenhum deles imaginava que aquele barulho marcava o início da noite mais silenciosamente vigiada da história da cidade. Minutos depois, moradores relataram uma luz intensa cruzando o céu em baixa altitude, instável, mudando de cor entre vermelho opaco e um verde doentio. O objeto parecia lutar contra a própria gravidade antes de desaparecer atrás de uma colina próxima ao bairro Jardim Andere. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador do que o som da queda. Rádios chiavam, televisões perdiam o sinal, e uma sensação coletiva de alerta começou a se espalhar, como se todos compartilhassem o mesmo pressentimento sem nunca terem conversado entre si. Algo havia chegado, e não deveria estar ali. Enquanto isso, o militar internado entrou em estado crítico. Entre delírios, ele descrevia corredores escuros, cheios de ecos, e sombras que se moviam sem forma definida. Falava de vozes sobrepostas, todas repetindo a mesma ideia. O erro já havia sido cometido. O contato não deveria ter ocorrido. Antes de morrer, ele segurou o pulso de uma enfermeira com força inesperada e sussurrou que a criatura não sobreviveria longe do lugar de onde veio. Mas o que a seguia, sim. Aquela frase se espalhou entre os poucos que ouviram, criando um medo que nenhum protocolo conseguia conter. A criatura levantou a cabeça lentamente, e o contato visual foi imediato e esmagador. Não havia agressividade naquele olhar, apenas algo pior: consciência. Um entendimento silencioso de que estava sendo observada, de que estava presa em um lugar que não compreendia. As jovens correram sem olhar para trás, sentindo as pernas falharem, o coração disparado como se tentasse escapar do peito. Atrás delas, o terreno voltou a ficar silencioso, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu, colada à pele, como se algo tivesse seguido com elas, mesmo sem estar fisicamente presente. Na madrugada seguinte, viaturas começaram a circular em áreas específicas da cidade, sempre sem sirenes, sempre em silêncio. Homens fardados e outros sem identificação alguma isolaram ruas, terrenos e hospitais. Moradores foram orientados a permanecer em casa, enquanto caminhões cobertos entravam e saíam sem explicação. No hospital regional, funcionários relataram a chegada de um paciente estranho, escoltado por militares, com sintomas que nenhum exame conseguia explicar. O que caiu do céu não estava apenas ferido, estava vivo. E a cidade inteira começava, sem saber, a fazer parte do segredo. Ao amanhecer, a cidade despertou com uma sensação estranha de normalidade forçada. O sol brilhava, o comércio abriu as portas, mas havia soldados demais nas ruas para que tudo parecesse comum. Próximo ao local do avistamento, marcas profundas no chão indicavam que algo havia sido arrastado com dificuldade, deixando um rastro irregular, interrompido por manchas escuras de uma substância viscosa. Moradores que tentaram se aproximar foram afastados com ordens curtas e olhares tensos. Ninguém explicava nada. E quanto menos explicavam, mais claro ficava que aquilo não era um exercício, nem um engano. Algo que não pertencia à terra havia sido recolhido às pressas. Um dos militares envolvidos na operação
sentiu o impacto antes de entender o que estava acontecendo. Ao segurar a criatura com as mãos nuas, sentiu um frio imediato subir pelos braços, como se o corpo estivesse sendo drenado de energia. O contato foi rápido, mas suficiente para provocar náusea intensa, tontura e uma dor de cabeça que não cessaria. A criatura reagiu com um movimento brusco, emitindo um som baixo e vibrante, quase um aviso. Seus olhos se fixaram no soldado por um segundo longo demais. Depois disso, ele jamais se sentiu completamente sozinho novamente, mesmo cercado por pessoas. No caminhão fechado que seguiu em direção ao hospital, o silêncio era absoluto. A criatura permanecia imóvel, envolta em um tecido grosso, mas umidade escura escorria lentamente, formando pequenas poças no piso metálico. Os instrumentos de comunicação falharam durante todo o trajeto, e o motorista jurou mais tarde que o painel do veículo piscava símbolos que não reconhecia. Não eram números nem letras. Eram padrões, repetitivos e hipnóticos, que pareciam mudar sempre que alguém tentava focar neles por tempo demais. No hospital, médicos foram orientados a não fazer perguntas e a registrar procedimentos genéricos. Ao removerem o tecido, sentiram novamente o cheiro metálico, agora ainda mais forte. A criatura apresentava membros finos, desproporcionais, e uma pele que parecia reagir à luz, escurecendo e clareando lentamente. Não havia órgãos visíveis como os humanos conheciam. O coração não era identificável. A respiração não seguia ritmo algum. Ainda assim, estava viva. Um dos médicos afirmou sentir pensamentos que não eram seus, imagens rápidas de lugares impossíveis, como se algo tentasse se comunicar sem palavras. Poucas horas depois, o militar que havia tocado a criatura foi internado às pressas. Febre alta, falência progressiva dos órgãos e um comportamento alterado, marcado por lapsos de memória e frases desconexas. Antes de perder a consciência, ele repetiu algo que gelou a equipe médica. Disse que a criatura estava com medo, não da cidade, mas do que havia vindo junto com ela. O que caiu do céu não estava sozinho. E o verdadeiro problema ainda não havia sido visto. Nos dias que se seguiram, a cidade entrou em um estado estranho de vigília silenciosa. Helicópteros sobrevoavam áreas rurais em horários irregulares, sempre baixos demais para passarem despercebidos. Caminhões sem identificação cruzavam bairros afastados durante a madrugada, e algumas ruas amanheciam interditadas sem qualquer aviso prévio. Pessoas começaram a relatar animais mortos sem sinais claros de violência, apenas rígidos, como se toda a vida tivesse sido drenada de dentro para fora. O cheiro metálico voltava a ser sentido em pontos diferentes da cidade, sempre à noite, sempre por pouco tempo, como uma lembrança persistente de que algo ainda estava ali. Dentro do hospital, o clima era de pânico contido. Profissionais envolvidos no atendimento foram afastados um a um, transferidos ou instruídos a manter silêncio absoluto. Prontuários desapareceram. Registros foram alterados. Um médico tentou guardar cópias de exames, mas descobriu no dia seguinte que seu computador havia sido formatado remotamente. O paciente não humano piorava rapidamente, mas não apresentava sinais claros de morte. Seus olhos permaneciam abertos, acompanhando movimentos que ninguém mais conseguia ver. Em certos momentos, sensores captavam picos de atividade inexplicáveis, como se algo ao redor reagisse à presença dele. Enquanto isso, o militar internado entrou em estado crítico. Entre delírios, ele descrevia corredores escuros, cheios de ecos, e sombras que se moviam sem forma definida. Falava de vozes sobrepostas, todas repetindo a mesma ideia. O erro já havia sido cometido. O contato não deveria ter ocorrido. Antes de morrer, ele segurou o pulso de uma enfermeira com força inesperada e sussurrou que a criatura não sobreviveria longe do lugar de onde veio. Mas o que a seguia, sim. Aquela frase se espalhou
entre os poucos que ouviram, criando um medo que nenhum protocolo conseguia conter. Na periferia da cidade, moradores começaram a desaparecer. Pessoas simples que moravam próximas a terrenos baldios e áreas de mata. Não havia sinais de luta, nem pedidos de socorro. Apenas casas vazias e um silêncio espesso. Em alguns desses locais, moradores relataram sonhos semelhantes na noite anterior ao sumiço. Luzes pulsando no céu, um som grave vibrando no peito e a sensação de estar sendo chamado pelo nome, mesmo sem ouvir uma voz. A cidade começou a entender que aquilo não era um evento isolado, era um processo. Documentos começaram a circular de forma clandestina, fotos borradas, relatos fragmentados, gravações interrompidas por interferência. Todos mostravam a mesma coisa. Havia mais de uma criatura. Algumas imagens sugeriam formas diferentes, menos definidas, como se estivessem em estágios distintos de adaptação. Um relatório vazado mencionava a palavra recuperação, não como resgate, mas como coleta. Algo havia sido deixado para trás propositalmente, e agora estava sendo buscado. Na última madrugada antes do silêncio definitivo, a cidade acordou com uma sensação coletiva de opressão. O ar parecia mais denso, difícil de respirar, e uma vibração constante podia ser sentida sob os pés, como se algo enorme se movesse abaixo da terra. Em vários bairros, aparelhos eletrônicos ligaram sozinhos, exibindo estática e sons graves, quase orgânicos. Pessoas relataram dores de cabeça intensas e um medo irracional que surgia sem motivo. Era como se Varginha inteira estivesse sendo observada, medida, avaliada. O acobertamento começava a ruir, não por falhas humanas, mas porque algo maior não se importava mais em permanecer oculto. No hospital, o quarto isolado foi encontrado vazio. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum alarme disparado. Apenas marcas profundas no chão e paredes levemente derretidas, como se a matéria tivesse sido exposta a algo que não compreendia. A criatura não havia sido resgatada, havia sido recolhida. Testemunhas afirmaram ver luzes subindo verticalmente do prédio naquela madrugada, silenciosas e rápidas demais para qualquer aeronave conhecida. Pouco depois, os registros oficiais indicaram uma evacuação parcial por risco biológico, termo que não explicava absolutamente nada, mas encerrava qualquer tentativa de questionamento. Dias depois, documentos classificados começaram a vazar de forma anônima. Eles descreviam o evento não como queda, mas como falha controlada. A nave não caiu por acidente. Foi abandonada. A criatura encontrada era apenas um organismo adaptativo, deixado para observar reações humanas, padrões de resposta, capacidade de contenção. O verdadeiro interesse nunca foi a cidade em si, mas a espécie que a habitava. A morte do militar foi descrita como efeito colateral previsível. O contato direto fazia parte do teste. A empatia humana também. Com o tempo, a cidade voltou ao normal apenas na superfície. As pessoas continuaram vivendo, trabalhando, seguindo rotinas, mas algo havia sido quebrado. Crianças nascidas anos depois passaram a desenhar figuras semelhantes à criatura, sem nunca terem ouvido falar do caso. Animais evitavam determinadas áreas, recusando-se a atravessá-las. E, em noites específicas, luzes voltavam a surgir no céu, sempre silenciosas, sempre breves. Quem as via sentia uma certeza incômoda. Aquilo não havia terminado. Apenas entrado em uma fase de observação mais distante. Hoje, quando alguém pergunta o que realmente aconteceu em Varginha, recebe respostas vagas, risos nervosos ou silêncio absoluto. Mas a verdade não precisa ser dita para existir. Ela permanece nos vazios deixados, nos arquivos apagados, nas memórias que não se encaixam direito. O que caiu naquela noite não veio para ficar.
veio para entender. E, quando terminar, voltará. Não como mito, nem como lenda urbana, mas como consequência inevitável de ter sido notado. Porque o maior erro nunca foi capturar o que caiu do céu. Foi permitir que ele descobrisse que não estava sozinho.